Olá pessoal, esse é o canal Líquido Certo e Exigível, como a gente sempre fala aqui, é um canal de inspiração, a gente traz pessoas para a gente entrevistar aqui que vão contar as suas histórias de superação, de abdicação de muitas coisas que tiveram, né, em relação à preparação para os concursos públicos, né? E Rodrigo, quem é a nossa convidada de hoje? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa convidada é a Ingrid Moreno Bueno. Ela é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é graduada em Direito pela Universidade Católica de Pelotas em 2002, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela UCPEL, é servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde 2005 e oficial de justiça desde 2009. Enquanto estudante, ela realizou estágio em escritório de advocacia especializado em direito previdenciário e também atuou como conciliadora no Juizado Especial Cível. Foi aprovada na Ordem dos Advogados do Brasil e exerceu o cargo de juíza leiga no Juizado Especial Cível de Pelotas. Ingrid, é um prazer grande recebê-la aqui. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar sobre o meu cargo, sobre a minha trajetória. Eu acho que se eu puder contribuir de alguma forma, já está valendo. Com certeza. Ver, né? Tá? Muito obrigado mesmo pela tua presença. Tá? Ingrid, vamos começar então. Tipo assim, o que te fez optar pelo direito? Tá? Durante a tua formação acadêmica, tu pensavas em advogar ou tu já enxergava lá na frente assim, o cargo público? Bom, conta pra nós eu não escolhi o direito. Tá. Meus pais escolheram o direito para mim, porque eu acho que eu não tinha maturidade na época, né? Com 16 anos, escolher o que tu quer fazer da vida é uma escolha muito difícil. Com certeza. Então, na época, eu pensava em fazer turismo e hotelaria. Aí eu disse para os meus pais, tinha que fazer inscrição para o vestibular, naquela época nem se falava em Enem, né? Sim. Há muito tempo. Então, tinha o prazo para fazer a inscrição para o vestibular e eu disse, eu quero fazer turismo e hotelaria. Mas turismo e hotelaria é um curso novo, porque não tem em Pelotas. Eu disse, não, tem em Canela, né? Aí os meus pais disseram, não, mas a gente não tem condição financeira de bancar os teus estudos em Gramado, Canela, né? Para nós é bem difícil. Tu vai ter que optar por um curso que tenha em Pelotas. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Aqui em Pelotas eu olhei a lista dos cursos, nada era o que eu pretendia. E o prazo acabando, né? Sim, sim. E o meu pai disse, bom, então tu vais fazer direito. Aquela história, né, de pai. Decidiu, isso. O direito vai abrir um leque de opções para ti. Sim. E eu aceitei. Com razão. Aceitei, fiz o vestibular, passei e comecei a cursar. 16 anos. Para mim estava tudo bem, era festa na faculdade, sim. O pessoal da turma era legal. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Estudar para mim nunca foi um problema. Até hoje eu gosto de estudar, eu estou sempre tentando um curso novo, uma especialidade nova. E com 21 eu me formei. Bem novinha. Muito nova. Sim. E aí, o que fazer? Né? Aí tem outro dilema, né? Outro dilema. Aí, na época que eu estava fazendo a faculdade, surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio num escritório de advocacia, lá pelo 3º ano da faculdade, mais ou menos. Era um escritório especializado em direito previdenciário, então eu trabalhava direto com a Justiça Federal. Né? O meu ramo, a minha experiência foi basicamente na Justiça Estadual. Já no último ano da faculdade, eu fui convidada para ser conciliadora no Juizado Especial Cível, porque naquela época abriu um posto do fórum na Universidade Católica. Eles selecionaram alguns alunos, eu fui convidada e gostei muito. E aí, então, quando eu me formei, a doutora Maria Helena, que até hoje é juíza do Juizado Especial Cível, me convidou para ser juíza leiga. Então, eu comecei a minha vida profissional como juíza leiga, né? E também naquele ano surgiu uma mudança nas regras dos concursos, que para alguns cargos a gente precisava ter uma experiência mínima em advocacia. Os 3 anos. Exatamente. Isso. Então, eu coloquei... Prática jurídica, né? Exatamente. Eu coloquei como prioridade para mim
estudar para passar no exame da ordem. Porque eu queria continuar no escritório onde eu já fazia estágio, né? E para ter essa prática jurídica que os concursos exigiam. Então, eu fiz o exame, eu me formei em dezembro e o exame da ordem foi em março. Então, eu estudei nesses meses por conta própria, porque eu estava trabalhando nesse escritório, né? Eu era estagiária, mas eu tinha horário para cumprir nesse escritório, tinha as minhas tarefas lá. Então, eu trabalhava e estudava. E então, eu fui aprovada no exame de ordem e eles me convidaram para pertencer à banca de advogados. Foi o que aconteceu. Comecei a advogar na área previdenciária e na área civil. Porque processo foi o que eu sempre gostei, né? Desde o início da faculdade, assim, foi onde eu me encontrei, depois, assim, E aí, no outro ano, aconteceu de surgirem os editais do Tribunal de Justiça. Aí eu fiz aquele combo, né? Sim. Escrivão, oficial escrevente, oficial de justiça e distribuidor contador. Todos os cargos. Todos os cargos. Tinha 4 cargos e os 4... Só não abriu para juiz. Não abriu para juiz. Aí nos 4 eu me inscrevi. E então a minha rotina diária era trabalhar manhã e tarde e estudar no período da noite. E durante, desculpa te interromper, durante essa jornada, trabalhar, estudar, tudo ao mesmo tempo, tu tiveste que abdicar de muitas coisas, assim? Sim, a gente sempre tem que fazer escolhas, né? Concurso é um foco, eu acho que é foco, né? Sim. Porque condição de passar, acho que todo mundo tem. Tem que focar. Eu também acho. O que tu acha? O que tu pretende? Então, te dedica àquilo. E se organizar, né? Se organizar. Fazer um planejamento. Exatamente, exatamente. E aí, eu comecei a fazer esses concursos. E o último deles foi para oficial escrevente. Então, o que aconteceu? Eu fui bem no de oficial, no de escrivão, fui bem no de distribuidor contador, depois de oficial de justiça, e no de escrevente eu gabaritei a prova. Oh, top. Porque era a mesma matéria, eu fiz os 4, eu estava estudando muito, né? Então, no outro ano eu fui chamada. Já tinha se testado nos outros concursos, mas chegou no último ali. E aí eu fui muito bem, e aí, então, eu comecei a trabalhar como oficial escrevente em 2005. Foi teu primeiro cargo, então, oficial escrevente. Foi meu primeiro cargo. Depois que tu veio a... Bom, aí a gente vai no decorrer da... Foi assim que aconteceu. Eu assumi em 2005 como oficial escrevente. Sim. E só em 2009, que eu nem lembrava mais do concurso de oficial de justiça, eu fui chamada. Passou um lapso de 6 anos. Sim. Os concursos normalmente duram por 2, prorrogável por mais 2. Isso. Mas, por uma razão que eu desconheço, teve uma ação judicial que interrompeu. E aí eu fui chamada... E eu tinha uma semana para decidir e assumir, porque o concurso ia vencer. Lógico. E nesse tempo, tu estavas aonde? Eu trabalhei como oficial escrevente em Pedro Osório. Fosse lotada em Pedro Osório? Lotada em Pedro Osório, E ali tu assumisse algum cargo? Em Pedro Osório, eu comecei a trabalhar no cartório. É um cartório judicial, né? E aí a divisão era civil-crime. Eu comecei a trabalhar no crime. Embora eu sempre gostasse do processo civil, né? Eu não trabalhei na área civil, eu trabalhei na área criminal, que era onde tinha a vaga. E aí depois fui convidada para trabalhar no gabinete. Aí então eu participava das audiências, fazia as minutas de despacho, sentenças. Como assessora, secretária? Não tinha ainda, o cargo de assessor não existia. Era secretário de juiz, era um FG de secretário de juiz. Top. Sério. Essas atividades como visa não tinha uma vontadezinha assim de entrar na magistratura ou tu te realizou assim como no início, quando eu pensei em fazer concurso, é muito interessante isso, né? Até quando a gente começa a organizar os pensamentos, o que eu vou contar para eles sobre o concurso, né? A gente começa a lembrar de muita coisa que a gente passou. E assim, quando eu comecei a pensar em concurso, eu me perguntava, tu quer fazer concurso para quê? Magistratura. Para mim era certo, magistratura, né? Hoje eu sou frustrada por não ter assumido um cargo da magistratura? Não, porque eu nunca fiz nenhum concurso. Sim. Eu sequer prestei o concurso para magistratura. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha certeza que eu não queria
ser juíza. Bom, né? Que legal. Foi uma certeza que eu tive para mim, assim, foi um teste, né? Não pela matéria em si, mas eu acho que é muito difícil decidir a vida de uma pessoa. É complicado, né? Desculpa, Então, cada vez que eu complicado, tinha que fazer uma minuta e saber que aquela decisão poderia mudar a vida de uma pessoa, esse peso, assim, eu achei que não era para mim, que eu não ia viver tranquila Sim. com essa atribuição. Então, acabou que eu nunca fiz o concurso para magistratura, o que inicialmente era a minha meta. Sim, Exatamente. É bem que é importante, isso já veio em alguns outros programas de outra forma também, mas essa questão da importância de tu experienciar, né, as coisas, fazer estágio, e tu teve oportunidade também de, até num cargo público, ter essa certeza que tu não queria ser magistrado. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, porque não só para evitar a frustração da própria pessoa, às vezes da família tá envolvida também, né? E do próprio concurso, né? Que se movimenta muito recurso que vai ali, e aí daqui a pouco a pessoa, eu cheguei até o final, mas agora eu não quero, né? Então isso aí é primordial. Não é uma decisão fácil, né? Porque eu estava estudando, eu vim para Pelotas, eu assumi o cargo de oficial de justiça. E a ideia é que eu continuasse estudando para fazer o concurso, né? Sim. E eu um dia sentei com os meus pais e perguntei assim, vocês ficariam chateados se eu não fizesse o concurso? Porque estava prestes a encerrar ali o período de inscrições, né? Sim. Vocês ficariam chateados se eu não me inscrevesse? E eles, minha filha, o que a gente quer que tu seja feliz. Sim. A gente está muito feliz com o que tu já conquistou. Pois é. Porque não é pouco. Claro que não. O cargo lógico, que eu conquistei foi porque eu consegui, né? Ninguém deu de presente para mim. Também teve bastante tempo, investimento de tempo, né? Abdicação de várias coisas. Foi, não foi de graça, nada é de graça Nada no é mundo fácil. do concurso, Exatamente. né? E assim, bom, como oficial escrevente, tu curtia também a função? Gostava. Também? Eu gosto de trabalhar com processos, mas mais do que isso, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu tô muito mais realizada hoje trabalhando como oficial de justiça do que trabalhando como oficial escrevente, embora eu gostasse muito. Sim. Né? Foi uma fase assim, muito boa, em que eu aprendi muito. Né? A gente consegue olhar, porque assim, até então eu tinha advogado, né? Aí tu tá lá no papel de quem tá julgando. Hoje eu faço atividade de quem tá na rua, escutando as pessoas e levando as decisões, as pessoas contrariadas com aquilo, satisfeitas que a sua pretensão foi atendida. Então, eu vejo assim que hoje eu tô muito feliz fazendo isso, porque é o que eu gosto de trabalhar com pessoas. E não é fácil, né, trabalhar com pessoas. Não né? é fácil. É muito difícil. Eu sei que eu trabalhei muito, ainda trabalho, mas é difícil, é complicado. Mas saber que de alguma forma a gente pode ajudar é muito bom. Com certeza. É muito bom, é muito bom. Ingrid, conta pra gente assim, como é que tu teve alguma linha de estudo que tu utilizou? Porque o que acontece hoje, né? A gente tá falando, tu tá no concurso 2005, 2009, mas naquela época já existia também aquele pessoal que vendia muito milagre, né? Sim. E hoje com as redes sociais muito mais, né? Sim. Como é que foi a tua preparação? Tu estudou sozinha? Tu fez algum curso? Eu fiz alguns cursos, mas que colaboraram muito, né? Mas para o concurso em si, eu estudei por minha conta. Eu foquei nos editais. E eu tinha grupos de estudo também. É muito importante. Eu tinha colegas que a gente... Tal dia da semana era com um, tal dia da semana era com outro, porque um estava focado num concurso, outro estava focado em outro. Então, a gente distribuía por disciplinas, por matérias, né? E seguia a sequência do edital. Porque eu vejo assim, ó, que eu acho que é extremamente importante, e depois eu acompanhei a minha irmã também, que também foi aprovada em concurso de outra área, mas enfim, eu auxiliei ela nesse estudo e ela foi aprovada. O que eu percebo é que as pessoas querem saber muito de um assunto. E eu acho que as provas, elas são muito direcionadas. Tu não precisa saber
É importante, não estou dizendo não estudem, não é isso. Lógico, Mas assim, saber da doutrina X, da doutrina Y. Na verdade, o concurso que eu estava fazendo era lei. Uhum. Agora, tem gente que vai fazer, tem pessoas que vão fazer concurso que precisa, né, da posição X, da posição... Bom, aí, sim, estudar. Então, assim, saber quem faz a prova, Estudar que a tipo banca. de prova que é aplicado e focar naquilo que é exigido. Uhum. Não sair Não sair do roteiro. do roteiro. Não Isso. sair do roteiro. Não inventar. Tem uma expressão que veio aqui, Rodrigo, eu não me lembro quem falou isso. Mas, assim, acho que foi o Dr. Leonardo, que ele falou, conheça o seu desafio. Dr. Leonardo Lagos, isso, Conheça o seu procurador. desafio. Então, é exatamente isso que está falando, né? Quem é que vai fazer a prova? Então, vamos estudar as provas de outros concursos. Estudar a banca, né? Exatamente. Vamos estudar, vamos ver Exatamente. os concursos feitos por essa banca, qual é a linha que eles estão A linha. seguindo, e é isso aí. Não adianta Seguir a linha. inventar. Não adianta. Não, vou ler todo esse livro de direito aqui. Não. Porque Pode ler, Pode. mas não para aquele concurso. Pode, É. mas tu vai perder, né? Tu vai desfocar. Tem daqui a tem pouco. abordagens diferentes, né? Cada banca tem Isso, abordagem. Exatamente. E cada cargo, né? O que é exigido para um cargo e o que é exigido para outro. Se eu estava estudando para o concurso de oficial de justiça, eu não preciso saber teorias. Isso. Preciso saber a lei, que é o que vai exigir o concurso. É. Uhum. Agora, eu vou fazer um concurso para a magistratura, para o Ministério Público. Bom, aí é diferente. Lógico. Né? Aí sim, tu tens que estudar toda a doutrina. E isso foi a tua prova é uma prova objetiva ou tinha? Era uma prova objetiva, era legislação portuguesa e informática. Uhum. E aí tu depois, além da lei seca, tu também tinha Português, te né? testava, mas eu digo tu te testava por questões assim. Por tinha- questões. É. Por questões. Eu estudava a lei, né? Eu gosto muito de escrever, então eu marcava muito, fazia os meus comentários ali, e depois eu fazia as minhas próprias questões, assim. E qual foi o teu maior desafio, assim, nessa caminhada, assim, nessa tua preparação? Tipo, até a matéria mesmo. Tinha português para ti? Era uma dificuldade, informática ou não? Tranquilo. Eu acho que o que fugia um pouquinho era informática. É. Legislação em português já estava dentro do que eu estava E acostumada todos até os na concursos, faculdade. né? Isso, na faculdade. Mas a informática é o que fugia um pouquinho do meu dia a dia. Sim. Né? Mas é aquilo, né? Mas, Tem que vencer também, lógico, então vamos estudar a lógico. informática. Eu tava ouvindo ela falar sobre as questões de marcar, né? Objetivo. Não, de marcar o material, né? Ah, tá. E aí, de vez em quando, a gente ali no Instagram, a gente recebe ali, porque tem a ver, né, com a matéria, a gente recebe ali algumas pessoas famosas, outras nem tanto, assim, mas com material mastigadinho, né? Era isso que tu fazia antes, né? Era Pra que ti, fazia- né? Tu fazia pra ti. exatamente, E fazia como pra- funciona? Tanto é que os caras Funciona estão muito, vendendo, né? Exatamente. Só que cada um absorve o conteúdo de uma forma diferente. Né? Tem gente que prefere ouvir. Eu fixo mais escrevendo. Então também tem que se autoconhecer e saber qual é a melhor forma para o estudo. Pra ti, pra que ti. vai, né? Como o Fernando falou, né? O promotor Fernando. Pegar os 40 da turma dele que foram nomeados promotores, os 40, cada um estudou Cada de um uma estudou forma. de uma forma. Né? Uhum. Isso acontece com todo mundo. E como Às vezes tu prefere usar o computador, né, para estudar. Eu não, eu prefiro riscar, escrever, ler livro, ler caderno, não pelo computador. Cada um tem um. Exato. Só que tu tem que ver se realmente se vai dar certo, né? Se está dando certo, porque se a tua técnica não está dando certo, vamos Tem trocar. que rever a técnica. Isso, Rever a técnica. também tem isso. Mas a gente revê também fazendo concursos, né? Isso, Se uhum. testando porque tem também, né, a questão da tensão na hora da prova, né? Tem. Nossa, o dia anterior é um dia muito tenso, né? Eu procuro não marcar nada. Tem gente que prefere, não, eu vou fazer tudo. Não, dia normal, não. Para mim, não. É a concentração. Concentrar, Eu sou uma relaxar. pessoa muito concentrada. E concentrar para ti funciona, por exemplo, tem gente que não, por exemplo, no dia, sei lá, no dia da prova mesmo, né? Vai acordar ali 2 horas antes, tu estuda até antes de entrar? Sim, É? sim. Porque tem questões que eu tenho certeza que vai cair, né? Tá bom, Então eu vou lá, reviso, né? Aí na hora da prova também, tantas questões, levanta a mão, vai no banheiro, lava o rosto, come uma coisinha, volta, concentra, sem pressa. Né? Não tem problema de ser o último a sair, Isso, é. mas faz com calma. Não pode ser né? ansioso. É. Revisar a prova, quando é Isso. possível, quando tem tempo Não, pra isso. lógico, né? é. É.
Rodrigo, não sei se quer passar mais uma, eu tô com uma engatilhada. Não, fica à vontade. Ingrid, conta para nós assim, como que é, né? Porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos seguem, os concurseiros, querem saber como é que é a vida no oficial de justiça, né? Então conta para nós aí as atribuições do cargo, qual é a realidade assim da. Então, tem A uma profissão. semelhança, A rotina. semelhança entre a vida do estudante concurseiro e do oficial de justiça. Somos muito solitários, Ah, é. né? Nós trabalhamos Ah, é. muito sozinhos. E a gente enfrenta as coisas mais diferentes, impossíveis, diversas, né, na rua. Porque o oficial de justiça, ele é o judiciário na rua. Sim. Então, eu trabalho com todas as realidades sociais. Eu trabalho com todos os tipos de problemas, né? Eu sou uma visita que ninguém quer receber. É. Então, a gente já tem que ir com o espírito preparado para ser mal recebido E e lidar com transformar isso numa situação menos ruim, se é que eu Sim, posso dizer assim, isso, para aquela pessoa que está me recebendo, né? Então, assim, eu trabalho com cível, com crime, com família. Eu trabalho com violência doméstica, eu trabalho com infância e juventude. Eu trabalho em júri. Então, assim, é uma salada. Uma salada. Né? Não tem essas divisões, então, assim. Não tem O que existe são as divisões de área. O que existe na função do oficial de justiça aqui no estado é divisão por área da cidade. Isso, tá. Né, que a gente chama de zonas. Zonas, né? tá. Então, eu trabalho numa zona da cidade. O que tiver de mandado naquela zona, Independente da... eu tenho que cumprir. É tudo contigo. Independente É tudo do assunto, comigo, é isso. independente do assunto. Tu já sentiu alguma medo, assim? Teve alguma situação de ameaça? Ou tu sentiu medo mesmo de algumas situações que tu possa... Nunca senti medo. É. Nunca senti medo. Porque, assim, as pessoas perguntam, mas tu trabalha com violência doméstica. Mas quando eu chego, não tá mais no calor dos acontecimentos. Não tá, A situação já passou. Sim. Né? A polícia já foi, a brigada já foi. Muitas vezes a vítima não tá mais no lugar. Já ou baixou a poeira. Exatamente. Ou muitas vezes já se reconciliaram. Tá? Não estou tratando aqui violência doméstica como uma coisa banal. Não é isso. Lógico, Mas a gente não enfrenta a coisa quando ela está acontecendo. Não é como é o caso da polícia militar, Exatamente. Né? É a polícia militar que chega a poeira lá. Exatamente. No calor das emoções. No calor das né? emoções. O oficial de justiça, não. A gente trabalha em regime de plantão. A gente recebe as medidas de afastamento e de intimação para que se mantenham afastados, né? A gente intima das audiências, mas já passou um tempo. Né? Então, nunca senti medo. Não vou dizer que eu não possa sentir em alguma situação específica, mas em regra não dá medo, né? O que eu procuro fazer? Se tem uma situação assim de afastamento, eu jamais vou sozinha, né? Isso. Porque eu não sei qual é a situação que eu vou encontrar. Sim. Então, eu já passo na Brigada Militar, agendo o apoio, tendo viatura disponível, me desloco para o local da diligência. E aí sim, converso com vítima, com o réu, né? E aí a gente também não cabe questionar se está certo, se não está certo. Mas nós já nos reconciliamos. Bom, não. Isso é depois. A ordem que eu tenho é de afastamento. Porque eu não sei se a vítima não está sendo ameaçada naquele momento para dizer também que já está tudo bem. A tua função é cumprir, aquela ordem. Mandado. O mandado. Então, afasta. Isso. Né? Depois... O senhor agora vai ter que se retirar de casa, pegue seus pertences, seus documentos. Mas eu tenho uma televisão. Bom, bens é outro momento. Agora é afastar do lar. A pessoa. Né? A pessoa, né? Outra situação, assim, que às vezes... que é muito comum que as pessoas me perguntem, né? Aí, criança, como é que tu faz busca e apreensão de criança? Tu não fica com pena? Não cabe o oficial de justiça questionar se tá certa a decisão, se não tá certa. A gente tem que cumprir. Tem que cumprir. Os pais são separados, no direito de visitação pegou a criança, não devolveu. Entrou com a medida de busca e apreensão, eu tenho que ir lá. Porque o oficial de justiça, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco assistente social, né? Então,
Eu acho que a forma como a gente aborda, como a gente chega, também faz diferença no trabalho Com da gente. certeza. É. Então, às vezes, a gente chega, as pessoas não querem nem receber. Depois eles agradecem, né? Obrigada, né? Tu desarma ele Exatamente, exatamente. na conversa. E a gente trabalha também, assim, com emissão de posse, despejo. Eu ia te perguntar, pois já passasse, com certeza, com alguma situação de desintegração. Não, isso a gente faz toda semana. Não, de desapropriação. Sim. Tanto de área urbana, rural, a gente trabalha. Porque, assim, aqui, especificamente a comarca de Pelotas, ela também atende a colônia toda, né? Pois é. Capão do Leão e Arroio do Padre. Então, a gente tem bastante zona rural também. É grande, grande. A zona de abrangência. Exatamente. E já passasse por alguma situação assim em que a polícia teve que agir? Alguma agressão de quem está sendo retirado da casa, do terreno? Nunca passasse. Nunca. Mas sabe de algum caso assim de colega? Porque, sei. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Complicado. Mas a polícia vai estar sempre junto, né? Sempre a tua função é uma. A polícia vai... Exatamente. Tu vai cumprir o teu mandato e a polícia vai resolver o resto. Exatamente. Mas Eu não sei se já... Eu tô me lembrando numa uma questão... Rodrigo, 18 anos de advocacia também, né? A gente tem que ter alguma história, né? Aí eu lembro de uma situação que eu tava com um cliente que tava meio que se esquivando do oficial de justiça, né? E aí ele entrou com uma ação, nós entramos com a ação, e o oficial de justiça percebeu que ele tinha uma audiência naquele dia. E aí intimou na escada do fórum. O senhor é o fulano? Então vem aqui. Não sei se tu também já teve... Sim, eu já fiz uma prisão é? depois de uma audiência. Eu não conseguia encontrar, porque assim, as prisões criminais são feitas pela polícia. Sim. As prisões civis, as de alimentos, muitas vezes são cumpridas pelos oficiais de justiça. Tá. A gente recebe mandados de prisão por alimentos. E tinha um réu que eu não estava conseguindo encontrar. E eu ia na madrugada, e eu ia à noite, e eu ia de manhã, e eu ia no meio da tarde, eu não conseguia. Sempre na tua frente. Aí a advogada queria muito que eu cumprisse aquele mandado vinha e voltava, né? E ela dizia, a senhora não está conseguindo cumprir, quer passar para um colega? Mas, doutora, não é questão de competência, é questão de não encontrar. Uhum. Mas no dia tal ele vai ter audiência na vara tal. Muito obrigada pela informação. Ajuda também, agora, né? Ajuda. Foi aí que eu fiz, então. Eu esperei, também não atrapalhei a audiência, né? Sim. Então, esperei a audiência acontecer, combinei com a Brigada Militar, eu entrei fiquei pela parte interna da sala, o pessoal da Brigada ficou pela parte do corredor. Sim. E eu esperei a audiência acabar, quando acabou... A gente deu a voz de prisão e finalmente conseguimos cumprir. Viu? Às vezes E já aconteceu também de eu fazer uma prisão e com a casa do inusitado, né? Conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando. Que eu tenho 2 filhos, e aí eu tava com um dos meus filhos na pracinha brincando, e um rapaz me cumprimentava, abanava assim de longe. E eu, não sei, antipática, né? Abanei. E o meu esposo disse, quem é? Não faço ideia. E o cara, muito simpático, né? E aí, deu um tempo, ele voltou e disse assim, a senhora tá lembrando de mim? Eu disse, desculpa, mas não tô lembrando. Eu sou o fulano. A senhora lembra que a senhora me prendeu? E aí, quando a pessoa fala, vem toda aquela, né, memória. E eu disse, sim, lembro. E aí tu não sabe se ele tá disse, feliz ou não. Eu quero agradecer a senhora. Porque aquele dia a minha esposa ia ficar na rua e a senhora gentilmente levou a chave da casa até a escola onde ela estava. Então eu quero agradecer. Então tem legal. Disso, né? Às vezes também, a gente nem toda prisão é tão ruim assim, né? A gente não é tão malvado assim. Mas quando ele te falou, tu já ficou, e agora? O que eu fiz? Então são situações assim que a gente vai passando que eu acho que no final da carreira dá para escrever um livro, né? Pois é, com certeza. Verdade. Sérgio, mais alguma... Claro, a gente já falou sobre isso também, mas aquelas coisas. A gente vai colocando as perguntas, mas às vezes o convidado responde, né? Tu falaste da tua satisfação como
como oficial de justiça, assim, hoje tu mudaria alguma coisa, assim, porque a gente tem visto histórias, conhecido histórias, assim, de pessoas que, bom, eu tô satisfeito, mas eu quero fazer outra coisa, daqui a pouco, né, mas hoje tu tá satisfeito na tua profissão e não buscaria outra coisa. Assim, eu tô muito satisfeita com o que eu faço, mas não quer dizer que tudo seja uma maravilha, né? Assim. Sim. Tem momentos que a gente tá bem chateado, né, com a situação. Por muito tempo a gente teve problemas salariais, Assim. né? Agora, recentemente, a gente conquistou um plano de carreira. Então, assim, tem coisas que não são só da função, mas da instituição como um todo, Sim. né? Então, a gente vê muito... o pessoal do judiciário ganha bem. Mas a gente precisa separar magistratura e servidores, né? Sim, Então, sim. tem épocas em que a gente não está tão satisfeito assim com a instituição, com a carreira, dá vontade de fazer outras coisas. Mas tem outros momentos que tu para pensar e diz, não, mas tá bom, Tá dá para bom, continuar, né? Eu acho que em todas. E eu tô satisfeita, mas eu não vou te dizer assim, eu nunca mais quero fazer outra coisa. Não, no momento eu não penso em fazer outra coisa. Isso eu acho que acontece com a maioria dos, né, vários cargos, várias profissões, com todo mundo. Né, dá vontade. São os altos e baixos da altos vida. E baixos, né? isso. Aí, como tu falou agora, tu falasse em plano de carreira, tu pode nos falar um pouco desse plano de carreira? Esse pessoal novo, né, o pessoal jovem que não sabe ainda, né? Não... Porque mudou há pouco tempo, né? Mudou há pouco tempo. Era a classe única, né? Um tempo atrás. É que assim, antes, como eu falei para vocês, eu fiz todos os concursos: escrivão, escrevente, oficial de justiça, distribuidor, contador. Hoje não existe mais isso. Essas nomenclaturas acabaram. Hoje nós temos, como na Justiça Federal há muito tempo é o técnico judiciário e o analista judiciário. Sim. Hoje o oficial de justiça é analista judiciário, execução de mandados, cumprimento de mandados. Né? Como no caso federal, como exatamente, no exatamente. Federal, E até pouco tempo atrás, o estado do Rio Grande do Sul era o único em que o cargo de oficial de justiça era um cargo de 2º grau. Ele não era um cargo de nível superior. E desde a implementação desse plano de carreira, foi uma conquista da categoria que seja exigido, né, a formação em direito. Então, hoje, quem quiser prestar concurso para oficial de justiça, analista judiciário, né, tem que ser formado em um curso de direito. Já teve um concurso, né? Já teve um concurso. Há pouco tempo, né? Isso, ano passado. Ano passado. E as outras carreiras, o oficial escrevente, ele fica como técnico? Técnico judiciário. Técnico judiciário. E o contador, tu falasse, qual é o nome do cargo mesmo? Antigo? Distribuidor, contador também mudou. Eu não sei dizer. Essa informação não sei te dizer. Mas provavelmente foi transformado também. É porque, na verdade, as mudanças foram várias. Agora a gente não tem mais os cartórios, né? Inclusive o fórum aqui está em reforma, porque nós não temos mais cartórios. Agora nós temos uma central de cumprimento. Sim. E também não existe mais a figura do escrivão. Pois é. Agora é o chefe de secretaria. Chefe de secretaria, como é no que, inclusive, no os técnicos judiciários podem ser chefes de secretaria. Seus antigos oficiais escreventes. Exatamente, atuais técnicos. Exatamente. Tá. E Ingrid, como é que foi, assim, principalmente esse momento da pandemia aí, como é que foi, como o teu trabalho é muito de contato com o público, né? Como é que foi enfrentar isso aí? Eu digo para a efetividade do serviço mesmo, né? Então, assim, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o judiciário não parou nunca. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quando eu estava na pandemia, né? Eu trabalhei muito na pandemia. A gente mudou a forma de trabalhar, né? E eu acho que a pandemia também veio para acelerar como se diz, a virtualização dos processos, né? Inclusive hoje a gente está com a corregedoria aqui, porque já estão acertando a forma de transporte dos processos, porque nós já estamos 100% digitalizados. Não tem mais processo físico. Para levar tudo para o arquivo. Tudo para o arquivo. Os processos agora são 100% digital. E a forma de cumprimento também pode ser digital. Né? Então, a gente utilizou muito intimação via WhatsApp e e-mail.
só saíamos para a rua em situações que não seria possível cumprir de forma virtual. A pessoa não tinha e-mail, não tinha celular. Exatamente. E outra situação que antes era uma exigência que as pessoas assinassem as intimações, né? Essa função da caneta, de troca, não tem mais, a gente não colhe mais a assinatura. Mas e qual é a segurança disso, né? Pois é, O oficial de justiça está usando a maior arma que ele tem, que é a fé a pública. fé pública. Sim. Ele diz ali que eu intimei o fulano e tá Que intimado. recebeu a contrafé, está Ele que- intimado, está citado. Não Cabe a precisa- ele agora. Provar que não de- foi, é. né? Exatamente. E Até a gente já falou mais ou menos sobre isso, né? Eu ia te perguntar se tu pudesse voltar no tempo, tu mudaria algo em relação às tuas escolhas profissionais? Pelo que a gente conversou, Se a gente Não, voltar no pois é, tempo, a gente pode fazer muita coisa diferente, sim, né? isso. Mas eu não tô arrependida das escolhas do caminho que eu percorri. Sim. Ao contrário, eu tô muito satisfeita, né? Apesar de ter começado muito nova, de não ter Pois é. maturidade. Acho que os Sim. meus pais também me conduziram de uma forma inteligente, pois né? é. Eu poderia não ter gostado, poderia, mas também existe a possibilidade de troca, né? Sim, com Naquele certeza. momento, acho que foi o melhor que eles podiam fazer. Eu, como mãe, também faria isso pelos filhos, né? Sim, sim. Mas eu, graças a Deus, deu tudo certo. Que bom. mas com 16 anos, né? Quem é que vai ter a plena consciência do que quer, né? Exatamente. É muito difícil, É muito né? difícil. Muito E difícil. olha, eu tô falando 16, assim, eu tô falando até com 18, às vezes com 20. Não, A pessoa não. É, porque foi o dilema, né? Fazer vestibular com 16, aí depois tá formada com 21. E aí? Tu não é mais aí? estudante, tu é desempregado. pois é. Né? Fica também, fica é. essa E aí cobrança. tem uma Essa coisa cobrança. que a gente fala também bastante aqui, que é a questão, a cobrança de quem está estudando para concurso, né? Então, assim, às vezes é o só, né? Esse só que é a pior coisa que tem, né? Porque a gente sabe que não é só, né? E esses dias nós estávamos falando até sobre essa questão de, mas tu só estuda, ou as pessoas que conseguem um cargo difícil como oficial de justiça, como juiz, como promotor, mas são só as pessoas que não têm preocupação com filhos, com casa, que não tem nada a Não, eu ver. trabalhava e pagava os meus estudos, né? Então, Então, isso aí não é desculpa. Não é Sim, desculpa. isso. Né? Eu fiz curso, eu que pagava os meus cursos, eu que estudava. Eu acho que é importante também ter um grupo de estudos, né? Não sei se todos os dias, mas de repente para de vez em quando se encontrar e trocar uma ideia e se sentir fortalecido, não se sentir sozinho, verificar que tem outras pessoas na mesma Sofrendo situação igual, que né? tu, né? Porque a gente tem uma tendência a pensar que só que o que a gente está vivendo, só a gente está vivendo. Sim. Né? se E não é isola, né? assim. Parece E não que é assim. Tem muita gente na mesma ou numa situação ainda pior. Pior. Ainda pior. Né? É verdade, né? Aquela questão da fila, né? A gente fala na fila, a persistência. Mas, assim, aproveitando, né? Eu queria te fazer essa pergunta. O que assim, que incentivo tu daria, assim, para o pessoal que está estudando para oficial de justiça? E não só para oficial de justiça, mas para os concursos em geral, assim, considerando o que a gente já conversou e a tua experiência, assim, o que tu daria de dica, assim, para o pessoal que está A dica que eu dou na é preparação. foco. Foco. Tem que pensar qual é o ponto que tu quer chegar. Mira nele e vai, né? Tem que dedicar, tem que estudar, nada cai do céu. Mas também a tua hora vai chegar. Então, se tu te dedicar, né? Se for estudioso, se fizer os testes, as provas, vai alcançar, vai conquistar. Se organizar, né? Ter Organização. Nós estávamos falando sobre a se conhecer também, né? Se conhecer. E aí é aquela coisa. E se permitir, né? Porque assim, eu completei 20 anos, né, de formada. Eu me formei em 2002, ano passado a gente fez isso. 20 anos. E aí conversa com os colegas, né? O que muitos estão fazendo. E eu lembro que muitos que tinham a pretensão do cargo Pois é. X não alcançaram nada. Uhum. Então, assim, a gente pode sonhar, pode e deve. Mas pensa na tua realidade e o que tu é capaz de atingir. Porque também ficar pensando numa coisa que não é possível, tu não vai chegar a lugar nenhum. Nem aquele que era possível que tu desenhava dele. Sim. Né? Com certeza. A área policial tem muito disso, né? Tem muita paixão, né?
E a pessoa diz, eu quero ser delegado federal. E aí fica assim, que nem um cavalo de carroça, né? Só olha Só aquilo ali, delegado, é. delegado. e aí não, É. tanta coisa que poderia ser, daqui a pouco se encontrar Exatamente. em outro cargo, e até mesmo da área policial, por que não, né? Daqui a pouco tu perde tempo, né? Tu perde tempo. Perde muito tempo da tua vida e estudando. pra Talvez não coisa esteja preparado neste momento para alcançar o de delegado. Sim. Sim. Mas pode fazer outros, Tem né? várias Se opções. realizar várias, e continuar estudando para o delegado. né? Nós tivemos, né, tivemos casos aqui nos programas que aconteceu isso, né? Exatamente. vários casos. Vários, né? E diversos casos, né? Como a gente tinha comentado em off, o da Daiane, né? A procuradora. Ah, sim. Lembra? A Daiane é uma É. situação que ela estava muito bem num cargo top, só que ela chegou e... Não é o que eu quero ser PGE. Largou tudo e voltou a estudar do zero e hoje é PGE. E agora ela está realizada. Realizado, Tá realizada. isso. Eu acho assim que também as pessoas se preocupam muito com o que o outro está pensando, né? Isso. Isso é. Ah. A gente tem que questão, né? pensar o que vai fazer bem pra gente. Qual é a minha realidade? Sim. O que eu pretendo com o concurso público? Uhum. Bom, eu pretendo enriquecer? Bom, então, meu amigo, tu está no caminho errado, Esquece o concurso. né? Ah, Esquece concurso. Isso. Não, eu quero ter uma estabilidade. Beleza. Qual é o nível da estabilidade que tu quer ter? Porque eu posso ter a mesma estabilidade com X ou com 2X. A diferença é que eu vou trabalhar com X e a minha realidade vai ser esta. Vou trabalhar com 2X, a minha realidade vai ser a outra. Mas tu vai continuar trabalhando. Porque tu quer conquistar um carro, com X tu conquista. Com 2X tu conquista um carro mais caro, mas é o Sim. mesmo carro. É o mesmo carro. Né? Tem que ter Eu organização. quero ter a minha tem que casa ter própria. Planejamento. Né? Ah. Mas com X ou com 2X tu consegue a Consegue. tua casa. Depende de qual é o tamanho da casa que tu tá querendo. E aí tava entra É essa a né, questão. No planejamento, organização também. No direito tudo tem isso. muito isso, Rodrigo. A gente vê assim, eu acho que a Ingrid vai concordar comigo, né? Tem muito ego no direito. Muito. Então, assim, parece assim, bom, eu vou ser magistrado, pô, que legal, né? Vou ganhar bem, coisa e tal. Mas o magistrado trabalha também, não E é? muito. E muito. E muito. Pô, E muito, é aquela coisa assim, E parece tem pressão também na corregedoria. Sim, tem E também. mapas que tem que Todos os- vencer. todos os magistrados, promotores, todos que a gente entrevistou aqui, É. sempre estão afim, o trabalho. Exatamente. O promotor mesmo, né? Além de tudo aquilo que ele faz, o dia a dia, júri, ele vai para casa e tem que ler os processos. Ele não vai ler durante o expediente dele. Durante o expediente ele tem outras funções. Então, Ingrid, a gente estava falando sobre. Eu acho que no direito tem muito ego também, né? Então, às vezes a pessoa acha que ser um magistrado vai. É a melhor opção, é a única É opção. a única opção. Vou trabalhar pouco, vou ganhar bem, mas não é assim, né? Não, Você trabalha chefe, muito. Você chefe, vou mandar. Trabalha muito. Mandar não é fácil. Não é É, fácil. não é. Não é fácil. Ter uma equipe para gerenciar não é fácil. Não. Não é. É complicado. Lidar com pessoas assim nesse nível de comando assim é complexo, né? Bem complexo. O que a gente vê assim, que a pessoa quando não todo mundo, alguns casos, tu enxerga tu olha pro salário do cargo, tu olha pro status, mas tu não pensa nas responsabilidades. E aí quando tu chega lá, aí o bicho pega, tem as responsabilidades. Todos os cargos têm. Exatamente. Né? Tem que pensar em tudo isso. Mas, Certo. Ingrid, a gente já caminhando para o final, assim, a gente queria te agradecer muito pela presença, mas antes a gente sempre entrega um presentinho para os convidados, né? Olha só. Muito obrigado, Ingrid. Muito Pela tua obrigada. presença. A gente fica Muito muito obrigada, pessoal, agradecido. pela delicadeza. Agradeço mais uma vez o convite. Eu queria falar assim que uma das vantagens do cargo de oficial de justiça que eu acabei não falando Isso. Fica à é vontade. a liberdade que a gente tem, mesmo ocupando um cargo público. Porque muitas vezes o pessoal desiste, né? Porque diz assim, eu tenho horário para cumprir, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, ou da meio-dia às 7, enfim, né? Sim. O E expediente normal. O expediente, aquele, não consigo ir numa consulta médica, não consigo levar o filho na escola. Essa é a vantagem do oficial de justiça. Tu faz o teu horário. A gente trabalha muito, mas a gente faz o nosso horário. Sim. Isso é Porque muito a bom. gente tem os mandados e os prazos para cumprir, né? Uhum. Claro, a gente não tem horário fixo,
Mas assim, às vezes é 10 horas da noite, é meia-noite, eu tô trabalhando. Cumprindo Né? teus Mas eu mandatos. consigo levar os meus filhos na escola, eu Pois consigo é. assistir a apresentação dos meus filhos na escola. Que isso também não tem preço. Não tem preço, que é uma pague. qualidade, Com é uma certeza. qualidade É. que tu tem que não. Tu não- tens que... Eu acho que nem precisa. Eu acho que nem é compatível, eu acho, um expediente com a atividade do oficial de justiça, né? Porque imagina, aí chega às 6 da tarde, não, tô indo não, embora. tô indo embora. Não, tenho pera- mandado urgente. Não, já tô indo embora. Já, Aí já. tem Não situações existe que tu vai na casa a pessoa só chega às 8. Eu já fui no Em casa. presídio, É, Rodrigo, às 3 da presídio, manhã. isso. Pois é. Entendeu? Num dia de chuva, temporal, É. bom, mas tinha um alvará de soltura para entregar. Isso. O e-mail não estava chegando, o fax estava estragado. Quem é que faz? O oficial de Oficial de Sim, que o justiça. oficial de justiça é presencial, né? Não, Né? isso aí. E outra, tu vai daqui a pouco a pessoa chega só às 8 da noite em casa. E tu sai às 6, tu nunca vai conseguir encontrar essa pessoa. Exatamente. Ah, não, eu não vou às 8 porque meu expediente acaba às 6. Né? Sérgio. Mas é isso, Ingrid. Muito obrigado pela tua presença. Engrandeceu muito o nosso programa. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir a tua experiência aí, né? E é isso, Rodrigo. Vamos dar o teu recadinho final aí. Bom, a gente, né, sempre o nosso foco maior é esse, é incentivar os jovens concurseiros, mostrando um pouco, né, da carreira, da jornada, né, da trajetória do profissional que veio aqui, tá? Muito obrigado, Ingrid. Obrigada. E ficamos por aqui. Sérgio. É isso aí, pessoal. Então curtam lá o nosso Instagram, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante para a gente continuar produzindo esses conteúdos para vocês aí. Né? E até o próximo programa. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.